Gente, então vamos lá, resolvendo os nossos primeiros exercícios e depois a gente vai continuar falando de Piaget na próxima aula, não é? Primeira questão, olha lá. Aponte o que é correto afirmar a respeito da teoria de Jean Piaget. O conhecimento procede de uma programação inata. Não é justamente isso aqui que ele supera, não é? Privilegia o dado externo, afirmando que todo conhecimento provém da experiência. Não, isso aqui ele também supera. Inatismo aqui em cima e aqui o empirismo. Aprende-se em construções sucessivas e elaborações constantes de estruturas novas. Parece que é isso, não é? Então, aqui está uma síntese da teoria de Piaget. Aqui ele diz o seguinte: calcada no substrato psíquico, entende que todo conhecimento é anterior à experiência? Não. Até porque, como nós vimos, a experiência é importante. Não é? A experiência é importante, aquele estímulo, aquele contato que o sujeito tem com o objeto, com o meio social, com o meio físico, mas é a partir daí que será construído o conhecimento. Para Piaget, o conhecimento é transmitido pelo professor ao aluno. Numa versão mais tradicional, essa transmissão, se o professor explicar bem, né, então se o estímulo externo for muito bem organizado, consequentemente o aluno já vai aprender. Mas para o construtivismo, não. Então, essa letra A aqui, não. O conhecimento é construído pelo sujeito na interação com o ambiente. Sim, é construído. Esse sujeito é ativo, recebe o estímulo externo e constrói o conhecimento internamente. Beleza. Conforme mostra Piaget, nenhuma aprendizagem consiste apenas em aquisições extraídas da experiência física. Então, por exemplo, aquela ideia de que o sujeito olha e já aprende e o conhecimento vem como uma foto do real, para Piaget, não é assim que funciona, né? Então, nenhuma aprendizagem consiste apenas em aquisições extraídas da experiência física, mas supõe a intervenção de instrumentos lógicos. Para a posição interacionista, a intervenção necessária do sujeito e dos objetos em qualquer aprendizagem é modulada por fatores internos do que, gente? É modulada por fatores internos de equilibração. Então a criança, por exemplo, diante de um objeto novo, ela fica ali, aquilo é um desafio para ela entender aquele objeto, né? Ela fica meio desequilibrada ali. Então é aí que vem essa necessidade de interação do sujeito com o objeto, a intervenção necessária, então o estímulo que a gente oferece e esse estímulo também do adulto, que às vezes está ali para mostrar, para ajudar, para oferecer, etc., que vai fazer com que a criança inicie um processo de aprendizagem, né, de reequilibração. 4. De acordo com as pesquisas de Piaget, que estruturou um sistema explicativo de cognição humana a partir da utilização de contribuições da biologia e da lógica, a epistemologia genética é uma das grandes teorias do desenvolvimento humano. Com relação a esse assunto, analise as afirmativas a seguir. Só lembrando, né, que com o Jean Piaget, então, aliás, a partir da epistemologia genética, Jean Piaget quer entender o seguinte: como o sujeito constrói conhecimento, qual é a gênese do conhecimento e, durante o processo de desenvolvimento cognitivo, como o conhecimento é construído, como a inteligência é construída. Então, ponto 1. A teoria piagetiana é uma teoria condutista e interacionista. Interacionista, sim, condutista não, tá? Então, condutista vai lá para o comportamentalismo, por exemplo. Não. O desenvolvimento da cognição depende da maturidade do sistema nervoso central, das interações com os objetos físicos e da interação social. Essa assertiva é muito interessante, você pode colocar isso no seu material, tá? Está correta. Então, o desenvolvimento da inteligência depende de alguns fatores. Um deles é a maturidade do sistema nervoso central. Então, eu não tenho como ensinar qualquer coisa para a criança. Eu tenho que ensinar aquilo que é compatível com o que ela pode aprender. E isso depende muito da maturidade do sistema nervoso central.
Porque essa maturidade do sistema nervoso central, a existência de um esquema neural, é que oferece o quê? Uma condição mínima para o sujeito aprender. Então, voltando aqui, o desenvolvimento da cognição depende, da maturidade do desenvolvimento, da maturidade do sistema nervoso central, beleza. 2, das interações com objetos físicos, né, que é a interação com o mundo físico, por exemplo. E 3, da interação também social. Então tá certo. Dentro da teoria de Piaget, maravilha, a 2 está correta. 3. Piaget resgatou da biologia as categorias de homeostase, ideia de equilibração, vem da biologia, de homeostase. Então o corpo, por exemplo, na relação entre organismo e meio organismo, sempre quer o quê? Ele quer sempre estar equilibrado. Então um corpo equilibrado, né? Saúde equilibrada, por exemplo. Então, isso tudo remete à ideia de homeostase. E adaptação, assimilação e acomodação. Perfeito. Então, isso também está na teoria de Piaget. Está correto. 4. Na teoria piagetiana, o motor da ação é a busca do equilíbrio. Tá? Então, o motor da ação é sempre a busca do equilíbrio. O motor da ação é essa necessidade de aprender alguma coisa para voltar ao equilíbrio, para se reequilibrar. Sempre realizando novas equilibrações em patamares superiores. No caso, nós vimos que isso é chamado de equilibração majorante ou reequilibração majorante, tá? Um ou outro. Aliás, um e outro. 4, correto. Agora, a 5. No seu entendimento acerca da relação desenvolvimento-aprendizagem, acredita que a aprendizagem é o motor do desenvolvimento? Não, isso é para Vygotsky. Para o Piaget, o desenvolvimento vem primeiro e a aprendizagem vem depois. Então, é o desenvolvimento que é o motor da aprendizagem, tudo bem? É o desenvolvimento que é o motor da aprendizagem. Uma vez que a criança alcança um estágio de desenvolvimento, ela está pronta para aprender coisas novas, ela tende a aprender coisas novas. Então, é o contrário, tá? Corretas seriam nessa questão, se tivesse aqui alternativa, acho que eu não coloquei. Eu não coloquei. As corretas seriam 2, 3 e 4. Agora, exercício 5. Sobre a compreensão dos aspectos relacionados à teoria da epistemologia genética desenvolvida por Piaget, é correto afirmar. Piaget, em seus estudos, considerava que o raciocínio deveria ser interpretado como característica natural da espécie humana. Ele quer a alternativa correta, tá bom? Alternativa correta. Então, vamos procurar lá dentro de tudo que nós estudamos, né, sobre a teoria da epistemologia genética. Aí ele diz aqui, ó, que o raciocínio deve ser interpretado como característica natural da espécie humana. Na verdade, esse raciocínio é construído. Quando a gente fala de raciocínio, a gente fala do pensamento lógico. Então, o pensamento lógico, ele é construído e ele vai sofrendo sucessivas mudanças, transformações qualitativas, inclusive, não é? Não é a A. B. Para ele, o conteúdo da inteligência vem de fora e o sujeito cabe apenas assimilar de forma passiva. Não. O que vem, na verdade, de fora é o estímulo. O conteúdo da inteligência é construído internamente e o sujeito assimila a realidade de forma ativa. C. Os estágios de desenvolvimento cognitivo que explicam a evolução do pensamento racional têm a finalidade de determinar como o professor deve planejar as suas aulas. Gente, a teoria de Piaget não é uma teoria pedagógica, tá? Então o Piaget não constrói uma teoria para a educação. A preocupação dele é como o sujeito aprende. E depois a pedagogia se apropria dessa teoria, né? Faz uma parceria com a psicologia, e isso já é antigo, não começa com Piaget, essa parceria entre pedagogia e psicologia. E aí nós vamos entender, então, a partir de Piaget, como o sujeito... Se eu, por exemplo, entender a partir de Piaget como o sujeito aprende, então é óbvio, eu vou organizar atividades pedagógicas entendendo como o sujeito constrói conhecimento, respeitando o ritmo, partindo de conhecimentos prévios, oferecendo estímulos, ambientes favoráveis, interação entre o sujeito e o objeto, etc. Não é? Mas... aqui ele diz, né, que a alternativa diz, os estágios de desenvolvimento cognitivo que explicam a evolução do pensamento racional têm a finalidade, não tem essa finalidade de determinar, porque
Piaget, na verdade, não está construindo aqui uma teoria pedagógica, tá? D. O conhecimento é resultado de uma relação linear entre o sujeito e o objeto. Não, pessoal, coloquem isso. Em Piaget, essa relação é dialética, tá? Então, o conhecimento é resultado de uma relação dialética entre sujeito e objeto, bem como entre objeto e sujeito. Nós vimos que a relação do sujeito com o meio, e eu poderia dizer, então, com o meio físico, por exemplo, a relação do sujeito com o objeto, é uma relação de característica dinâmica. Então, o sujeito, ele se interessa pelo objeto, a criança, por exemplo, se interessa pelo objeto, age sobre o objeto e o objeto influencia a criança. E essa relação é dialética. Por quê? Porque é uma relação de perdas e ganhos o tempo todo. A preocupação central da teoria piagetiana é relacionada ao conhecimento, ou seja, como se processa a aquisição do conhecimento. É bem isso. Então, como que o conhecimento se desenvolve, como que o sujeito produz inteligência? Essa é a grande preocupação de Piaget. Tá? Lembrando que nós vimos lá, né, aquele sujeito que aprende, como ele aprende, esse é o foco de Piaget. Outra questão, 6. De acordo com a teoria de Piaget, no processo de assimilação, a mente, o que acontece no processo de assimilação, pessoal? Então, a mente é impelida a se modificar. A modificação acontece no processo de acomodação, né? Embora sejam processos que acontecem ao mesmo tempo e tal, eles são diferentes. Então, modificação é na acomodação. Acomoda? Não. Ajusta-se. Ajusta-se, gente. A ideia de ajustar é a ideia de acomodar, tá? Reestruturação. Tudo isso aqui é acomodação. A C, a D, a E, é tudo acomodação. No caso, quando a gente fala de assimilação, o sujeito está ali tentando compreender o objeto a partir dos conhecimentos prévios. Beleza? Então, vamos colocar isso? Observação. No caso da assimilação, o sujeito tenta compreender o objeto a partir dos conhecimentos prévios, no caso, tá? Que ele tem ali, a partir dos seus esquemas prévios. Ele tenta compreender o objeto. Nesse processo de tentativa de compreender o objeto, né, de incorporar a nova percepção, por exemplo, para compreender o objeto, aí nós estamos falando de assimilação. Agora, a partir do momento que a gente fala de modificação dessa estrutura, de acomodação da nova informação, de ajustamento às demandas impostas, realização, no caso de reestruturação, aí é tudo acomodação, é tudo a ideia de acomodação, ok? Então, como você está falando de assimilação, a letra é B, e vamos só lembrar daquela palavra que tem, né, quando a gente fala de assimilação, que é a ideia de incorporação, que nós vimos. Incorporação. A pessoa incorpora ali a nova percepção, enfim, novo conceito. 7. Considerando a teoria epistemológica genética de Piaget, analise as afirmativas. 1. O resultado das sucessivas assimilações e acomodações é chamado por Piaget de equilibração, conceito central da sua teoria construtivista do conhecimento. Não é? É o resultado das sucessivas assimilações e acomodações. Lembrando que o equilíbrio entre assimilação e acomodação é a adaptação. E esse resultado de sucessivas, o tempo todo o sujeito é desafiado, ele se desequilibra e ele precisa se reequilibrar. Né? Então isso é chamado de equilibração. A nova equilibração é sempre o quê? A nova equilibração é sempre, ela é sempre mais complexa. Então
A nova equilibração, ela está modificada, ela traz uma modificação, e essa reequilibração, então, é majorante, esse processo. Então, a 1 está correto, verdadeiro. 2. Para Piaget, o conhecimento sempre é imposto pelo meio. Não. O conhecimento é construído pelo sujeito. Tal modelo teórico explica o desenvolvimento da inteligência, tendo como conteúdo básico a ação do sujeito. Olha lá, o sujeito ativo, que interage com os objetos, construindo a partir dessas ações formas e ou estruturas de inteligência que lhe permitem cada vez mais adaptar-se ao mundo em que vive. Perfeito. Então, tá aí dentro certinho da teoria de Piaget, 1 e 3. 4. Conforme surgem solicitações do meio, as estruturas da inteligência vão se construindo e, a partir de novas solicitações, o sujeito tem a possibilidade de reorganizá-las, vivendo constantes mecanismos de acomodação de novos objetos a esquemas já existentes e mecanismos de ampliação do conhecimento, denominados assimilação. Aqui, gente, ó, então vão surgindo, vamos lá, vamos rever essa aqui, né? Conforme surgem solicitações do meio, as estruturas da inteligência vão se construindo e, a partir de novas solicitações, o sujeito tem a possibilidade de reorganizá-las, vivenciando constantes mecanismos de acomodação de novos objetos. Gente, os novos objetos, quando o sujeito incorpora os novos objetos aquilo que ele já sabe, aos esquemas existentes, não é acomodação, é assimilação, tá? Então, vivenciando constantes mecanismos de assimilação de novos objetos a esquemas já existentes, que é a incorporação. E mecanismos de ampliação do conhecimento. A ampliação do conhecimento é quando existe o que? A acomodação. Então, trocou aqui, tá bom? Se você trocar, tirar a acomodação, colocar a assimilação e depois de assimilação colocar a acomodação, aí tá certo. A assimilação, eu incorporo o novo ao que já existe. A acomodação, eu aprendo a fazer, eu reestruturo aquele esquema. Então, a reestruturação do esquema ocorre justamente na acomodação. O equilíbrio entre assimilação e acomodação, desse equilíbrio vem a adaptação. Corretas, então, 1 e 3, tá? 8. Um processo básico do ser humano é conseguir o equilíbrio, atingindo uma posição estável após superar dificuldades. Para Piaget, esse processo também ocorre com a inteligência, isto é, desde o nascimento. Só lembrando, pessoal, que então a ideia de equilíbrio pode cair lá na tua prova associada à ideia de homeostase da biologia, não é? Para Piaget, esse processo também ocorre com a inteligência, isto é, desde o nascimento, a criança constrói infinitamente suas estruturas cognitivas em busca de uma melhor adaptação ou equilibração ao meio, que se dá por meio de 2 etapas, a assimilação e a acomodação. Então, mais um trecho aí que você pode colocar no seu material. Vamos lá, vamos fazer as associações. Letra A. Consiste em utilizar os esquemas de ação para compreender as características de determinado conceito. Então, quando a gente utiliza os esquemas de ação, por exemplo, lembra da ideia do cachorro e cavalo? Então, a criança, para entender o que é cavalo, ela recorreu ao que ela sabe sobre cachorro. Ela utiliza aqueles esquemas que ela tem já de ação para compreender o novo. Então, nesse momento, nós estamos falando de assimilação. Assimilação, tá? Incorporação do novo aos esquemas pré-existentes ou, então, utilização dos esquemas pré-existentes para compreender o novo. B. Diz respeito à construção de novas estruturas cognitivas. Construção de novas estruturas ou reestruturação, modificação, complementação, nós estamos falando de acomodação. C. É um processo interno. É um processo interno. Então, o sujeito está construindo o conhecimento, ou seja, ele está reestruturando
o seu esquema mental, ele está construindo uma nova estrutura cognitiva ali, a acomodação, tá? A acomodação. Aliás, o que eu estou fazendo aqui, gente? Coloquei um A que não tem nada a ver aqui, né? É 2. É 2. E aqui também é 2. Consiste em uma ação externa. Aí é a assimilação. Mas por que ação externa, Vinícius? Porque o sujeito se depara com o novo, tá? Então, o sujeito se deparou com o novo, tentou entender o novo a partir do que ele já tem, a assimilação. Aí, nesse processo, vem junto também, ocorre junto, construção interna do conhecimento, a reestruturação do esquema, a acomodação. Então, a acomodação é o processo interno e a assimilação é uma ação externa. A criança, quando se depara com o objeto, tem o interesse de entender o objeto, ela já vai gerar esse interesse porque ela quer entender como funciona aquele objeto, a ação é externa. Tá? E a partir do momento que ela consegue compreender, ela reestrutura, então, ali a estrutura cognitiva dela, melhora essa estrutura cognitiva, acomodação, processo interno. Então, a resposta seria 1A, 2B, 2C, 1D. 9. A teoria piagetiana considera que o desenvolvimento da mente é um processo dialético e não linear, tá? Que ocorre por meio da autorregulação. Diante das dificuldades de assimilação, o organismo modifica-se. Então, vem aqui, ó, a acomodação, processo interno, tá? Diante das dificuldades de assimilação, resistência do meio, o uso dos conhecimentos prévios, o organismo modifica-se. Falou em modificação, a acomodação. Para continuar a assimilar. Né? Por que para continuar a assimilar? Porque esse organismo que se acomodou, ele reestruturou, então, o esquema. E esse esquema reestruturado é a base para as novas aprendizagens. E por aí vai, sucessivamente. Para continuar a assimilar. Entre assimilação e acomodação ocorre o quê, gente? Entre um e outro. Entre um e outro. O equilíbrio entre a assimilação e a acomodação. Então, houve assimilação e acomodação, a adaptação. Depois surge novamente a necessidade de nova assimilação, acomodação, adaptação e assim sucessivamente. Então, letra C. 10. Sobre o processo de ensino, relacione cada um dos elementos de aprendizagem, segundo Piaget, com suas respectivas características. Então, o primeiro aqui, um processo que tem por finalidade ajustar os padrões comportamentais. Ó, estamos falando de ajuste, modificação, reestruturação, complementação, modificação, ajuste, complementação, reestruturação. Nós estamos falando do quê? De acomodação. Muito bem. E aí continua. Pré-existentes, modificando-os, olha lá, modificação, modificando-os para lidar com as novas informações ou com o feedback das situações externas. Aí vem aqui, processo de recepção de todos os tipos de estímulos e informações, ação externa. O sujeito recepciona os estímulos. Há aqui um processo também de incorporação, né, do novo. E informações, organizando-os para em seguida integrá-los às formas ou estruturas existentes no organismo, criando assim novas estruturas. Assimilação. Assimilação. Processo que equilibra a assimilação da experiência às novas estruturas dedutivas e acomoda essas estruturas aos dados da experiência. Então, falou em equilíbrio, relação entre assimilação e acomodação, adaptação. A resposta seria 2, 1 e 3. Beleza, Tereza? É isso aí, gente. Galera, 10 exercícios, tá? Para a gente fortalecer aí os nossos conhecimentos sobre Piaget. E agora nós vamos para a próxima aula falar sobre os estágios de desenvolvimento. Vamos lá.